E se um videogame pudesse, de uma vez por todas, derrubar um estereótipo de décadas? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar fundo num estudo surpreendente que usou a realidade virtual para desafiar uma crença bem antiga sobre quem pode ou não fazer certos tipos de trabalho. Vamos deixar o achismo de lado e ir direto para os dados. A pergunta central é essa aí. Olhando para essa máquina, operar algo assim é um trabalho de homem? Por muito, muito tempo, o senso comum diria que sim, sem nem piscar. Mas hoje, a tecnologia moderna permite testar essa ideia como nunca antes foi possível. Vamos falar a verdade. Tradicionalmente, o setor florestal sempre trouxe à mente imagens de trabalho físico pesado, né? Um campo que, historicamente, foi dominado por homens. Só que a tecnologia está virando o jogo e, com isso, reescrevendo totalmente o perfil do profissional dessa área. No passado, a exploração de madeira dependia, e muito, da força bruta. Isso acabou moldando, claro, o perfil da força de trabalho. Mas, conforme as ferramentas foram evoluindo, as habilidades necessárias também mudaram, e mudaram drasticamente. E olha só que interessante, essa mudança toda acabou criando um problema bem inesperado, que foi o que deu origem a este estudo: uma falta crítica de mão de obra qualificada na indústria florestal aqui no Brasil. A diferença é gritante. A gente saiu de uma era de motosserras e pura força física para uma era de joysticks e habilidade técnica. O que importa agora não é mais o tamanho do músculo, mas sim a coordenação motora fina, o raciocínio espacial, a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. É um trabalho que exige muito mais precisão e estratégia. E essa aqui é a estrela do nosso estudo, o Harvester. É bom pensar nele menos como um trator e mais como um robô gigante da floresta. Operar isso é uma tarefa super complexa, que exige uma coordenação e uma concentração enormes, bem longe daquele estereótipo antigo do lenhador, né? E aí que está o ponto crucial. As empresas precisavam desesperadamente de operadores, mas simplesmente não encontravam homens suficientes com o perfil técnico necessário. Foi essa necessidade do negócio que forçou todo mundo a quebrar um paradigma e a considerar um grupo de talentos, que até então era praticamente ignorado para essas funções, as mulheres. Certo, mas como testar essa ideia de um jeito justo, totalmente imparcial? A resposta veio da própria tecnologia. Foi criado um experimento para colocar as habilidades à prova num ambiente, assim, 100% controlado. A estrutura do estudo foi bem simples, mas genial. Primeiro, recrutaram 8 novatos, gente sem nenhuma experiência prévia, 4 homens e 4 mulheres. Depois, todo mundo passou por um curso intensivo de 40 horas num simulador de realidade virtual de altíssima fidelidade. Isso criou, na prática, um campo de jogo totalmente nivelado, onde só habilidade pura, sem nenhum tipo de viés, seria medida. E não foi um treininho qualquer, não. Os participantes tiveram que dominar tarefas bem complexas, sabe? Desde direcionar a queda de uma árvore com precisão milimétrica até processar e empilhar as toras. Tudo isso dentro do ambiente virtual. E com isso, chegamos ao momento da verdade. Aquele momento em que os dados objetivos, coletados num ambiente controlado, batem de frente com o estereótipo que está aí, enraizado há tanto tempo. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Depois desse treinamento todo, colocando homens e mulheres, todos novatos, lado a lado, quem será que se saiu melhor? A resposta não poderia ser mais clara. Os dados não mostraram nenhuma diferença significativa. Nenhuma. Gênero, no fim das contas, simplesmente não foi um fator que determinou o desempenho. Olhando para os dados, fica óbvio. Ao comparar as métricas gerais de performance, o resultado foi praticamente idêntico. A capacidade de aprender e de executar as tarefas complexas da máquina foi a mesma entre homens e mulheres. E para não deixar nenhuma dúvida, a própria conclusão do estudo científico crava isso, com todas as letras. Com base nos dados, tanto homens quanto mulheres são igualmente recomendados para operar essas máquinas super sofisticadas. Ponto final. E tem mais. O treinamento em si foi um sucesso estrondoso. A produtividade média da turma chegou a 34,5 metros cúbicos por hora, superando a meta de 30 que o estudo tinha estabelecido. Isso só prova que o método de treinar com o simulador é super eficaz para formar novos operadores, não importa o gênero. Tá, mas e o que tudo isso significa na prática? As implicações desse estudo vão muito, mas muito além de uma única indústria. Elas apontam para o futuro do trabalho como um todo. Então vamos resumir os pontos principais. Primeiro, gênero não serve para prever o sucesso nessa função. Segundo, a
A realidade virtual é uma ferramenta de treinamento incrível, super eficaz. Terceiro, o que importa mesmo é a avaliação final de desempenho. E por último, os novos operadores, como o grupo, superaram todas as expectativas de produtividade. Então, a grande sacada, a lição que fica, é o poder da tecnologia como uma força de igualdade. Ela nivela o campo de jogo. Ao criar ambientes de teste e treinamento que eliminam os preconceitos, a tecnologia permite que a habilidade de verdade apareça e, com isso, os estereótipos simplesmente se tornam obsoletos. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Se a realidade virtual conseguiu desmascarar um estereótipo na silvicultura, em que outras áreas a tecnologia está prestes a derrubar barreiras e abrir portas para talentos que, antes, a gente nem considerava? O futuro do trabalho pode ser bem mais inclusivo do que se imagina.